Ora viva, senhor Diogo Simão, estamos live, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma sessão do nosso Capital Aberto, depois do interregno de 2 semaninhas. Duas não, uma semana. Uma semana de interregno, há 2 semanas que não tinham o prazer de ter a sua companhia nesta nossa tertúlia. Isso mesmo. Como está? Bem disposto? Muito bem, cheio de força. Bem, período de reflexão? Exatamente, serviu para nós pensarmos bem, refletirmos sobre aquilo que está a acontecer no nosso país e na nossa vida, no nosso mundo. E pronto, e acho que foi importante, sendo que não quer dizer per si que isto vá ser hoje, ou que isto hoje venha a ser uma transmissão, uma sessão com muito sumo, mas certamente muito interessante. Até porque não há grandes novidades na nossa praia, na nossa praça portuguesa. Não, eu acho que estamos naquela fase agora meio que é morna, silly season. Sim, estamos à espera do que é que vai acontecer. Portanto, e temos eleições, não é? Portanto, neste domingo. E vamos ver. Fevereiro costuma ser sempre um mês relativamente morno, não é? Sim, quer dizer, não se passa nada, é aquele mês que passamos à espera que cabe, não é? Para vir março, para vir a primavera. Sim. Apesar de que aconteceu um carnaval estranho, mas aconteceu e pronto, e estamos todos esta sessão, estamos todos na expectativa do que é que vai acontecer agora com o futuro do nosso país, não é? Temos prognósticos, não? Não tem. Acho que vai ser uma salganhada total, vai ser um sarrabulho depois das eleições, vamos andar ali semanas à batatada a ver quem é que forma governo, quem é que se chega à frente, quem é que não se chega à frente, se é com o Chega, se é sem o Chega, se é geringonça, se não é geringonça. Vão ser semanas animadas, seguramente. Deus nos acude. Bem, não é propriamente caso inédito na Europa termos países assim com este cenário de ingovernabilidade. Vide, por exemplo, a Bélgica e outros. A Holanda também tem passado por momentos difíceis. A Espanha também está sempre em caos político. Sim, mas esses países que acabaste de referir são países que têm podem ter divergências políticas, podem ter divergências na sua maneira de ver o futuro e à parte das ideologias políticas, mas é malta que se entende. Nós não nos entendemos, nós somos extremamente egoístas, somos all eyes on me, portanto, e acho que se não for aquilo que nós projetámos e idealizámos, preferimos o caos. Portanto, os partidos vão a eleições com sede de poder e não com vontade de colaborativamente contribuir para o bem do país. É isso que tu queres dizer? Não tenhas a menor dúvida. Eu, por acaso, no outro dia, estamos a desviar aqui da cronologia da nossa rúbrica, mas vou só rematar com o seguinte. Mas vou-te dizer uma coisa, que é muito interessante. Se os nossos políticos tivessem realmente interesse sobre aquilo que era o futuro do nosso país, os nossos políticos falariam de reformas, falariam do futuro do nosso país. Não estavam todos centrados neles e naquilo que o partido deles, somente isso deles, querem fazer ou querem projetar fazer. O que é que eu quero dizer com isto? Curiosamente, nas últimas 2-3 semanas, tu não sentiste nenhum país, não sentiste nenhum partido tivesse falado para o povo no sentido de, olha, nós estamos aqui e queremos ir para ali. Exatamente como é que tu estavas a dizer, que é com uma projeção daquilo que possa ser o futuro, e para que isso aconteça tem que haver reformas. Não, pensos rápidos. Mas pronto, a gente já vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a tua newsletter. Vamos falar sobre mercados financeiros, não é? Exato. E falar um bocadinho sobre aquilo que foi a última semana em mercados financeiros, que não foi muito diferente daquilo que tem sido os últimos tempos em mercado, ou seja, foi uma semana de valorizações, novos máximos. A imagem de capa que ilustra a newsletter desta semana, para quem nos está a ouvir, é o touro atualizar as 7 magníficas, esse epiteto que se tornou famoso nos últimos meses nos mercados financeiros, que representa o conjunto das 7 grandes empresas tecnológicas que têm conduzido
às valorizações no mercado financeiro e que cada vez mais, ou que nos últimos tempos, e sobretudo desde o início deste ano, deixaram de ser 7, deixaram de ser 6, deixaram de ser 5 e agora são praticamente 4, porque algumas delas ficaram para trás. E as que ficaram para trás, estou aqui a avançar no gráfico para vos mostrar aquilo que tem sido o ano de 2024 nestas principais empresas tecnológicas. Nós temos a Tesla, temos a Apple e temos a Google com praticamente retornos, duas delas com retorno negativo em 2024, que é o caso da Tesla e da Apple, sobretudo da Tesla, mas a Apple também, e a Alphabet, a ex-Google, também com retorno positivo, mas muito marginal. Portanto, na verdade, as magníficas 7 resumem-se praticamente só neste momento a 3 ou 4, que são a Nvidia, a Meta, a ex-Facebook, a Amazon e a Microsoft. Isto basicamente reflete um mercado que é cada vez mais concentrado. Isso já estava concentrado em 6 ou 7, agora está concentrado em 3 ou 4 títulos naquilo que diz respeito às grandes empresas que puxam as valorizações do mercado. Diz-me uma coisa, temos a Tesla aí de facto na modo baixo, como conseguimos perceber o que é que está a acontecer? Não? A Tesla sempre foi um título extremamente volátil e se calhar era boa ideia até para, se queremos olhar para aquilo que é o comportamento da Tesla em bolsa, olhamos para o gráfico também para perceber o quão tem sido um título que tem, de facto, tido um comportamento errático ao longo da história. Eu vou partilhar, para quem nos está a ver no YouTube, vou partilhar o gráfico da Tesla e tentar, de alguma forma, relatar aquilo que estou a mostrar para quem nos está a ouvir. A Tesla tem sido um título, como acabei de dizer, muito, muito errático ao longo da história. Tem tido períodos de facto de valorização expressiva e períodos de desvalorização também bastante expressiva. Nos últimos tempos, aquilo que se tem notado em relação à Tesla é alguma dúvida durante muito tempo, e pese embora de facto esta volatilidade que a Tesla sempre teve, durante muito tempo o mercado assumia que a Tesla iria ser de facto o grande promotor da transformação da indústria automóvel para a eletrificação e para os carros elétricos, e que iria de facto dominar o mercado. E de repente, de facto, aparecem as marcas chinesas com uma projeção absolutamente fantástica a captar cota de mercado e ultrapassar a Tesla até naquilo que é o número de vendas, o número de unidades de produção vendidas nos últimos trimestres. E de facto coloca-se aqui a questão, de facto, se a Tesla vai conseguir competir com este mercado que é absolutamente brutal, e que foi um mercado que cresceu de uma forma bastante curiosa. Porque, e numa altura em que se fala muito a nível político em Portugal, isto parece que não está a fazer sentido este raciocínio, mas faz, eu já lá vou chegar. Fala-se muito em Portugal, e sobretudo o PS tem colocado muito a tónica na sua campanha de subsidiar indústrias que sejam estratégicas para Portugal como drive do crescimento económico. E porquê é que eu trago isto à conversa? Porque de facto a China fez isso nos últimos anos com a indústria automóvel. A China criou um pacote de subsídios absolutamente esmagador, brutal, a toda a indústria automóvel, fomentou o desenvolvimento tecnológico dessa indústria, que é altamente subsidiada, portanto houve de facto meios para crescimento e para desenvolvimento tecnológico e para criar uma indústria muito competitiva. Com o passar do tempo, aquilo que a China fez começou a reduzir, de facto, a concentrar esses apoios apenas àquelas empresas que tinham uma vantagem competitiva maior. Ou seja, começou por, de forma transversal, subsidiar toda a indústria, depois foi cortando nas pontas que não estavam a corresponder, ou seja, foi começando a filtrar cada vez mais, criar um funil para que as indústrias que estavam de facto, as marcas, as empresas que estavam de facto com maior projeção, fomentar o aglutinar daquelas que não estavam a conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico das maiores, e com isso criar
um funil que levou a uma especialização de meia dúzia de empresas que agora são aquelas que estão de facto a inundar o mercado de automóveis elétricos, com uma vantagem competitiva muito forte, porque estão a conseguir produzir de facto, fruto de todo esse processo que fizeram e dessa especialização tecnológica que fizeram, estão a conseguir de facto ser bastante competitivas e estão a ameaçar o legado da Tesla. Sim, de facto, o que acontece, o que está acontecendo no mercado chinês neste momento é aquilo que eles são pródigos, que é precisamente absorverem o conhecimento e aquilo que é um produto de fora, neste caso na América, pela Tesla, e depois passaram a ser, em vez de apenas serem criadores do ponto de vista da assemblar, serem eles a assemblarem os equipamentos e produzirem fabricantes, mas passaram também a ser eles os idealistas, portanto, começaram a idealizar os próprios produtos. Sim, estar na linha da frente do desenvolvimento tecnológico dessas áreas. Já não são apenas meras cópias daquilo que se fazia nos Estados Unidos, já são, de facto, players que estão na linha da frente do desenvolvimento tecnológico. Repara, tu tens aí marcas, mas uma delas que está neste momento aqui envolve aqui em Portugal, que é a BYD, portanto, do que sei, eles já eram durante muitos anos fabricantes de baterias, e a única coisa que eles tiveram que fazer que é, como sabemos hoje em dia, os edifícios, as viaturas elétricas são a tecnologia, ou 70% daquilo que é o carro, é a bateria. E sem dúvida que quando tu produzes 70% daquilo que é o carro e estavas a entregar isso para que seja vendido com markup de preço super elevado, não é? Que é o caso da Tesla, e conseguiste tu a fazer esse caminho, quer dizer, é lógico que os chineses vieram atrás, não? Isso aconteceu com muitas coisas, aliás, com muita tecnologia. Não vou dizer que o iPhone foi um deles, porque o iPhone está super blindado do ponto de vista daquilo que são as patentes e aquilo que são o próprio ecossistema Apple. Que também começa a ser ameaçado, e também se calhar por isso se explica a performance pouco animadora da Apple nos últimos meses. Anos. Eu diria anos. Quer dizer, a performance dos últimos anos... Não, eu diria... Atenção, eu diria que a performance de uma Apple nos últimos anos é boa, porque obviamente é uma das empresas que mais valiosa do mundo, não é? Excluindo os petróleos das Arábias, que acho que não contam. Mas é de facto um gigante Mas se tu pensares... Eu no outro dia fazia esse exercício. Se tu pensares bem o que é que a Apple vende, de tanto que justifique para ser a potência que é no mundo, tens telefones, já não fazem iPods, portanto tens iWatch, tens iPhone, iPad, iMacs, e o que é que tens mais? Tens depois hoje em dia tens propriedade intelectual que vale muito dinheiro, e tens de facto a vanguarda. Melhor, a Apple é um dos maiores investidores líquidos no desenvolvimento de AI, de inteligência artificial, embora isso ainda não tenha repercussão no mercado, e por isso também a Apple tem ficado um pouco para trás nos últimos meses face àquelas... Não tem ainda. Podem vir a ter, mas não têm ainda, de facto, essa penetração como outras empresas têm, como a Nvidia e a Google. Sim. Mas pronto, diria que a Apple, se tu pensares bem, ao lado de uma empresa que vende automóveis, que é um produto que custa 100 vezes mais caro que um telefone, não é? Ou com um computador. Mas tem margens muito mais magadas. A indústria automóvel sempre foi uma indústria de margens muito, muito estreitas, enquanto o iPhone tem uma margem brutal. Brutal, sim, também tens razão. Mas diria eu que a Apple é, sem dúvida, uma empresa que nos últimos anos, se tu pensar nos últimos 4 anos qual foi a evolução tecnológica de uma Apple, com exceção dos óculos virtuais, que ainda não se sabe bem se sabemos de amar ou de odiar. E que não foram um grande passo em frente face àquilo que já existia no mercado. Exato. Portanto, a pergunta é, tu sentiste que desde o iPhone X, do 10, do 11, o que é que tu inventas? O que é que tens Não, aqui? de todo. Do ponto de vista de produto, de facto, a Apple, e esse é também um dos alertas que a empresa tem, de facto, também pode justificar
algum refriar de ânimos do mercado financeiro em relação à Apple, é de facto essa inexistência de desenvolvimento tecnológico a nível do iPhone. Agora, a pergunta é até o desenvolvimento tecnológico de um produto, e isso ao longo da história tem-se verificado, não é ilimitado. De facto, o telemóvel hoje em dia, de facto, teve avanços tão significativos na última década ou nas últimas 2 décadas que é perfeitamente possível que cheguemos a uma altura onde, de facto, os avanços tecnológicos naquele produto em si não sejam passíveis de ir muito mais além do que aquilo que já se foi, e lá está. E o salto seja para um novo produto, que ainda não sabemos qual, mas que possa vir a substituir aquilo que é a utilização que temos no telemóvel, porque de facto a Apple não tem evoluído muito do ponto de vista tecnológico, mas também as suas concorrentes não têm. A Samsung não tem, a Xiaomi não tem, e por aí fora. Eu lembro aos nossos ouvintes, aqueles que são desse tempo, a Nokia era a empresa que ninguém apostaria que caísse no vazio onde caiu. A Nokia, se bem te lembras, a Nokia tinha a posição, sei lá, que 85% do mercado mundial de telefones era da Nokia. Sim, quando nós éramos adolescentes, todos nós tínhamos um Nokia no bolso, não é? Era raro, e quem não tinha era visto como um ET, não é? Quer dizer, quem não tinha um Nokia não estava, portanto, de facto... E diria que ninguém fazia prever aquilo que aconteceu à Nokia, não é? E que hoje ainda está viva, não é? Sim, esse é um bom exemplo, e é um dos pontos fulcrais que quem investe de facto no mercado acionista, e sobretudo quem investe diretamente em ações, deve ter sempre como subjacente, que é: nenhuma empresa será dominante para toda a vida. Este ciclo de renovações existem. Há empresas que obviamente podem ter ciclos muito longos, e temos vários exemplos hoje de cotadas em bolsa que já têm algumas décadas de existência e continuam de facto pujantes, mas algumas décadas não significa que seja para todo o sempre, de facto. Pode haver, e é importante ter daí uma vez mais a diversificação ser importante. Embora um dos gurus do investimento em bolsa, Warren Buffett, que defende, não criticando a diversificação, é um dos nomes dissonantes da diversificação, no sentido em que hoje em dia ela é interpretada. Ou seja, aquilo que o Warren Buffett defende é que é importante ter um portfólio minimamente diversificado, mas que não vá para além daquilo que é de facto um mínimo necessário para que o teu portfólio tenha alguma segurança. O Warren Buffett não é um fã de uma enorme diversificação. Aliás, 50% do portfólio dele é Apple, não é? Isso por aí se diz alguma coisa daquilo que é de facto a sua visão de diversificação. A sua visão de diversificação é ter um conjunto de muito boas empresas, mas não diversificar para além daquilo que ele considera ser o que é bom de se investir, só pela simples razão de diversificar, só para acrescentar número e mitigar a percentagem de investimento que tem em cada uma delas. Mas sim, para o investidor comum, obviamente o Warren Buffett não é um investidor comum, não nos podemos, nenhum de nós, comparar ao Warren Buffett, até pelos recursos que ele tem que nós não temos. É importante de facto que nenhuma empresa na nossa carteira tenha uma dimensão tal que por si só possa colocar em risco todo o nosso património. Muito bem. Voltando aqui um bocadinho aos mercados, fiz aqui aquela breve introdução sobre aquilo que é o momento atual de mercado, com o mercado a fazer máximos históricos de uma forma praticamente generalizada, desde os mercados europeus, passando pelo mercado americano, e gostava de realçar um ponto. Estou à procura desse gráfico, que acho que é importante, que tem a ver com o facto de que uma alteração que não posso ainda considerar estrutural, porque ainda estamos muito no início do ano, mas uma alteração que vale a pena realçar face àquilo que foi o comportamento do mercado em 2023, é alguma democratização nos retornos. O que é que eu quero dizer com isto? Enquanto que em 2023 o retorno do mercado foi praticamente todo derivado do setor tecnológico, hoje, em 2024, isso já não está a ser bem assim. Nós temos vários setores e vários segmentos de mercado a participar no retorno do mercado total.
Por exemplo, o ano passado as small caps tiveram um péssimo ano. Em janeiro deste ano voltaram a ter um mau mês, mas em fevereiro já tiveram um retorno que foi até superior ao S&P 500. Quem acompanha a newsletter e quem acompanha este nosso podcast já nos ouviu referir várias vezes que de facto o mercado tem sido comandado por um conjunto de grandes empresas e que as médias e pequenas empresas têm ficado para trás. Não foi isso que aconteceu em fevereiro. Em fevereiro as small caps tiveram um ganho de 5,5%. Foi quase o ganho do Nasdaq, que valorizou 6,1%, e foi acima até do S&P 500, que valorizou 5,2%. Mesmo as ações de mercados emergentes valorizaram 4,6%. O S&P 500 Equal Weight, que é o S&P 500 medida em que todas as suas ações das 500 empresas valem ou pesam o mesmo no retorno final do índice, teve uma valorização de 4%, o que não foi muito abaixo do índice total. E depois, por falar em máximos, temos a Bitcoin. A Bitcoin que hoje mesmo está a fazer máximo histórico, portanto, aqui este gráfico que estão a ver, quem está a ver-nos no YouTube, é o gráfico da Bitcoin à data de sexta-feira, onde chegou quase a tocar nos $63 mil, hoje já está nos $67 mil. Tens acompanhado este rally brutal que a Bitcoin tem feito nos últimos tempos? Sim, é bem impossível ignorar o buzz que está à volta disto. Inclusivamente, acho que há muita gente cética ainda sobre a Bitcoin, mas não podemos olhar para o lado. Acho que neste momento seria uma tolice assobiar para o lado. Podemos continuar a pôr aqui na mesa, na equação, a pertinência e o futuro que a Bitcoin possa representar na nossa vida. Agora, que se pode ganhar dinheiro com a Bitcoin, acho que já neste momento é inegável. Também se pode perder. Sim, não, sem dúvida, claro. Mas ter hoje em dia um ativo que, como tu mostraste no teu gráfico, que nos último ano valorizou 180%, é inegável a pertinência isto é, o peso que a Bitcoin tem na nossa vida económica no sentido de quem investe. Acho que os ETFs sem dúvida acho que isto é um efeito tardio daquilo que os ETFs neste momento hoje representam. Já não há só um ETF Bitcoin, já existem outros ETFs, pelo que sei, e neste momento, como tu disseste há pouco, temos neste momento um problema de, como isto é a lei do mercado e também se está a refletir nas criptomoedas, que é a Bitcoin não está a conseguir gerar moedas suficientes diariamente para conseguir fazer face àquilo que é a procura do mercado para a Bitcoin. Portanto, logo, isto é a lei básica de economia, dentro da lei da oferta e da procura, que quando a procura é maior que a oferta, obviamente que as coisas o preço vai aumentar. É o caso aqui. Sim, há uma pressão compradora enorme sobre a Bitcoin e, sobretudo, desde que os novos ETFs entraram em bolsa, porque, de facto, comprar um fundo de Bitcoin é algo que é fácil hoje em dia. Qualquer investidor está habituado ao mecanismo de compra e de venda de um ETF, que é algo que é feito facilmente em qualquer website de uma instituição financeira, ou através da app de uma instituição financeira, e essa democratização e facilidade com que hoje em dia se consegue transacionar Bitcoin fomenta a procura, se calhar, de muitos investidores que ainda não tinham pé neste universo. Sim, tu tens muita gente que só agora começou a investir na Bitcoin, pronto, que entrou em alta outra vez, não é? É sempre uma política investir-se quando a moeda já está em alta, não é? Porque significa que há maior risco neste momento de perder o investimento que foi feito. Isto é um leigo a falar, não é? Mas só agora começar a comprar Bitcoin não é muito eficaz, não é? Do ponto de vista daquilo que possam ser os retornos gerados. Agora, nós não podemos ignorar isso, por isso é que eu comecei por dizer que nós não podemos associar para o lado, porque e um fenómeno que é muito interessante e para quem tem bagagem financeira para conseguir suportar este tipo de coisas, eu não sei se tu acompanhaste a loucura e a febre que neste momento está a acontecer em Portugal com uma coisa, em Portugal e em todo o mundo, mas que é o WorldCoin. Sim, conheço bem. Conheço bem o projeto. É interessante que a WorldCoin está no mercado em Portugal, pelo menos até aqui no centro comercial, aqui perto da minha casa, em que diria que eu há 1 ano e 10 meses atrás
que está lá uma bancadazinha com uma ou duas pessoas. Que estava sempre vazia e agora tem filas intermináveis. E é muito engraçado. Pronto, assim, para quem não sabe o que é, eu vou começar, mas tu depois podes continuar e determinar. Mas basicamente estamos a falar de um projeto de uma criptomoeda, WorldCoin, que tem um dos principais investidores e mentores do projeto é o Sam Altman, do ChatGPT, que curiosamente tem por base uma teoria e uma ideia de que toda a gente deverá ter um rendimento mínimo mundial, ou todo o ser humano deveria ter um rendimento mínimo para conseguir fazer face às suas responsabilidades mínimas de vivência, sendo que isto é uma teoria muito subjetiva e facilmente argumentável para todos os lados, porque se toda a gente ganhasse $100 ou $200 mensais sem fazer nada, significa que $100 começa a valer muito pouco, não é? E portanto a teoria é fácil. Depende, não quero que percas o raciocínio, mas em parte, e cada vez mais é um tema, e esse é um tema interessante e que dava seguramente tema para um episódio inteiro do podcast ou mais, mas é um tema que é cada vez mais presente, sobretudo quando se discute os avanços tecnológicos e sobretudo agora com a inteligência artificial em ritmo de desenvolvimento absolutamente vertiginoso e de facto com o ritmo de substituição humano que vai existir fruto do desenvolvimento da inteligência artificial e os ganhos de produtividade que a própria inteligência artificial e que a tecnologia está a criar serem parte desses ganhos de eficiência e de produtividade, esses ganhos económicos serem redistribuídos por parte da população que vai perder de facto o mercado de trabalho, porque caminhamos para isso, caminhamos de facto para um mundo onde uma boa parte da população vai deixar de ser necessária, ou seja, a sua capacidade produtiva deixa efetivamente de ser necessária, mas não é obviamente sustentável num mundo onde metade da população mundial não tem rendimento, porque não há necessidade dessa mesma população mundial de prestar qualquer serviço, porque foi substituída pela tecnologia, por sua vez, não é? Portanto, essa redistribuição de riqueza criada pela tecnologia por parte da população que deixou de participar no processo produtivo é um tema que faz sentido ser abordado e faz sentido que seja colocado em cima da mesa. Mas se toda a gente receber 100 euros, quer faças muito, quer faças pouco, no final do dia esses 100 euros vão valer menos do que se toda a gente... Não, se tu receberes os 100 euros que irias receber pelo teu trabalho, que deixaste de o fazer, mas que esse trabalho existe porque é feito por um processo automatizado ou tecnológico, não necessariamente significa que esses 100 euros vão valer menos, porque tu não estás a distribuir 100 euros que são criados do nada. É uma coisa completamente diferente, é os Estados emitirem dívida, emitirem papel, emitirem moeda para te pagar a ti, para não trabalhares. Isso é diferente, porque aí estás-me a criar uma riqueza artificial. Outra coisa é eu estar a participar no processo produtivo, ser remunerado por esse processo produtivo. Portanto, eu participando do processo produtivo tenho uma dívida para com a sociedade paga-me em cash. O que a sociedade diz-me é, tu não vais participar deste processo produtivo porque já não precisamos que tu participes, porque temos aqui um elemento tecnológico que faz isto por ti e que te vai criar essa riqueza que tu irias receber. Mas, obviamente, essa riqueza não é paga ao computador, não é, que está a fazer o teu trabalho, é paga a ti. Então, estamos-te a pagar para te deixar de fazer aquilo que a tecnologia faz. E aí não estás a criar artificialmente moeda, não estás a criar artificialmente riqueza, não estás a criar massa monetária, que é aquilo que acontece quando, de facto, os governos emitem moeda para estímulos económicos, não é? Como aconteceu várias vezes ao longo das últimas décadas, para combater crises, para combater o Covid, etc. Foi criado, de facto, foi imprimido papel, através das impressoras. O Covid foi... Para te distribuir, para compensar, de facto, por aquilo que estava a acontecer no mundo. Isso, de facto, cria desvalorização da moeda. Agora, outro tema diferente é tu redistribuires a riqueza que é criada, que é efetivamente criada por processos automatizados, e sobretudo agora com a implementação da inteligência artificial de forma transversal em toda a economia, de redistribuires essa riqueza por parte da população que deixou de ser necessária para contribuir para essa produção de riqueza. Sim, boa explicação, mas quer seja feito por uma compensação de um automatismo
ou quer seja por um estímulo financeiro, seja pelo governo, ou seja pelo Banco Central Europeu, seja por quem for, eu acho que quando esse direito passar a ser generalizado para um universo grande, eu acho que garantidamente que a moeda vai perder valor, independentemente do contexto e da sua. Acho que quando esse valor começar a ser distribuído de forma generalizada mesmo que o critério seja por substituição de um automatismo que passou a ser efetivo, mas se toda a gente o receber, acho que... Eu compreendo o que estás a dizer, Diogo, mas este é quase um momento inédito, nós estarmos em desacordo, costumamos concordar bastante um com o outro, mas neste ponto não concordo por uma única razão, porque acho que o que é fundamental aqui é perceber qual é que é a fonte de criação desse rendimento. Se é uma fonte artificial, como a criação de moeda por parte dos bancos centrais, ou se é de facto uma redistribuição de riqueza que está a ser criada através do aumento da produtividade. Eu acho que aí são coisas diferentes. Quando de facto estás a criar riqueza por via de aumento da produtividade, essa riqueza que está a ser criada não é artificial. Quando é riqueza criada porque os Estados, porque os bancos centrais resolveram imprimir moeda, e sim, totalmente de acordo, vai de facto... Ninguém está... O tal helicopter money da teoria económica não existe no ponto de vista real de criação de riqueza, porque aquilo que está a ser criado por um lado e a dar-te a ti, está a tirar do outro lado, ou seja, tu tens mais na mão, mas que tem acesso a menos bens por fruto da desvalorização automática da moeda. Então a leitura é esta: sim, tu acreditas na moeda WorldCoin, sendo que a pergunta que eu te faço é: achas que há almoços grátis? Eu não acredito que ninguém te pague. Não, mas atenção, eu com isto não quero dizer que acredito na WorldCoin, pelo contrário, não é? Não há almoços grátis. Não, se alguém quer... Não, porque é curioso, porque o que está aqui na mesa, atrás de todo este floreado de benfeitorias e de mais-valia para a sociedade e de capacidade das pessoas terem uma carteira digital, no final do dia, para mim, o que se traduz é: dá-me a tua íris, que eu dou-te uma criptomoeda, uma moeda que pode... Claramente, isto é dados, não é? Isto basicamente é uma forma de capturar data. Basicamente, o que é que... Eu acho que a ideia subjacente é tão simples quanto isto, que é: a Google é hoje em dia a entidade que mais valor tem pela data que conseguiu recolher de todos nós, dos nossos hábitos, da nossa informação privada. Se tu pensares, ok, onde é que eu posso bater a Google? Onde é que eu posso dar um passo ainda mais à frente do que aquilo que a Google alcançou? E a data, os dados, quase em jeito de piada, mas diz no mundo financeiro que a data é o novo ouro, não é? A posse de data é hoje em dia altamente valioso. Portanto, onde é que tu podes dar um passo ainda mais à frente do que aquilo que a Google tem? É, de facto, através de capturar os dados biométricos como a WorldCoin está a fazer. Eu não sei se as pessoas, ou se o comum mortal algumas vezes pensou numa mudança de comportamento, a mudança de hábito do nosso cotidiano, que foi o facto de tu teres passado por uma jornada muito curta de boom de GPS nos carros, em que toda a gente pagava 50, 100, 120, 150 euros, 200 euros por um GPS, que tinhas uma licença que tinhas que renovar anualmente para ter acesso a um GPS, certo? Tu ainda és dessa geração, não és? Sim, sim. E tu passaste a ter um Google Maps no teu telefone, gratuitamente. Quer dizer, a TomTom, para conseguir viver, tinha que vender equipamento e licenças. E depois passaste a ter uma dimensão de Google Maps real-time, com trânsito ao vivo, com avisos de acidentes, de borla. Exato. Não, é de borla, salvo seja, não é? Exatamente. Há um custo. Vai exatamente ao encontro daquilo que estás a dizer. Tu, quando aceitas as condições do Google Maps para poder usar o GPS deles gratuitamente, há uma correlação direta de que tu estás a vender
a que hora estás, quando estás, claro, como estás a vender a tua privacidade. E é por isso porque ela é de borla. Não sei se as pessoas têm esta noção, mas a razão do Google Maps ser de borla, isto é, a contrapartida que o Google Maps deixa usar... Não é financeira, é uma contrapartida que tu não tens forma de a mensurar, porque não é financeira. Não? E nós temos, o nosso raciocínio é medido em função de outputs financeiros. Quando tu não tens um custo financeiro, não consegues quantificar, de facto, quanto é que estás a pagar. A tua privacidade é algo que ninguém consegue quantificar quanto é que isto vale. Se eu te disser que a tua privacidade vale 10 euros, vale 100 euros ou vale 1 milhão, para ti é igual. Tu não consegues medir onde é que está, o que é que está mais perto da realidade, não é? Sim. Pronto. Olha, mas ainda falando, desculpa, não te queria interromper. Não, isto da WorldCoin, portanto, vem no seguimento desta febre que neste momento, eu acho que já passámos a barreira a análise que eu tenho feito muito para mim mesmo, desta progressão daquilo que tem sido as criptomoedas na nossa... E a forma como ela se apresenta na nossa vida tem sido desta forma. Eu acho que neste momento as criptomoedas estão a entrar e a penetrar as nossas vidas como sendo uma... Sem dúvida, e para sublinhar aquilo que acabaste de dizer, vou mostrar um outro gráfico que também partilhei na newsletter desta semana, que é a comparação entre os ativos sob gestão em ETFs de ouro, e atenção que os ETFs de ouro já andam por cá há muitos anos, com os ativos sob gestão dos ETFs de Bitcoin, que andam por cá há meros mês e meio. E é brutal, porque de facto nós temos os ETFs de Bitcoin já acima dos 40 bis em US dólares de ativos sob gestão. Em mês e meio, não é? Em mês e meio, quando o ouro está com 92 bis. Portanto, o Bitcoin já tem 30% da fatia entre ativos sob gestão de ETFs, de ativos sob gestão de Bitcoin e de ouro. Bitcoin já representa 30% em um mês e meio. É absolutamente esmagador a velocidade com que a Bitcoin está a penetrar e a captar, de facto, o interesse no mercado e a substituir-se a este... Este gráfico faz-me lembrar um daqueles gráficos que já deves ter visto, de certeza, em que é muito famoso, que é quantos anos demorámos a ter não sei quantas mil pessoas para ter um carro, quantos meses ou quantos anos demorou a General Electric ter não sei quantas pessoas a voar. Ou as redes sociais a atingirem 1 milhão de utilizadores, não é? E depois, de repente, e depois o último, sabes qual é que é a última empresa que teve sempre o maior crescimento exponencial na fidelização de clientes versus o tempo em que o fez. Aparece sempre lá a Pornhub como sendo sim, que tipo, imagina, aquilo que a Facebook demorou tipo 5 anos a fazer ou 7, os gajos fizeram tipo em 2 anos, tipo um ano, tipo assim uma cena. E isto aqui é um bocado, faz-me lembrar esse gráfico passámos tipo 30 anos para tipo de 1 ano e meio ou um mês e meio. Exato. E aqui é igual, aqui é... Não, é esmagador. E comparar a questão do ouro, o ouro é uma aposta, eu que sou um leigo na matéria, o ouro é de facto uma aposta super conservadora, que tipicamente o leigo, quem não percebe nada disto, mas sabe sempre que o ouro é sempre a melhor troca de moeda quando há uma guerra, quando há uma crise financeira, quando é sempre É uma reserva de valor, ainda é hoje, de facto, a reserva de valor por excelência. E atenção, o ouro está em máximos históricos também, não é? Porque já que esta é uma emissão dedicada a máximos históricos, um pouco por todo lado, o ouro é outro dos ativos que está a fazer máximos históricos, já está nos já ultrapassou os 2.100 dólares por onça. Demorou muito tempo a passar dos $2.000 por onça, bateu várias vezes nesses valores. Relembro que o ouro, a primeira vez que atingiu os $2.000 já foi em 2020, tinha estado perto disso no longínquo ano de 2011, tinha chegado perto dos 1.900, mas não passou. Bateu nos 2.000 em 2000, bateu nos 2.000 em 2022, bateu nos 2.000 novamente em 2023, mas nunca sem passar desse patamar, e agora finalmente rompeu essa barreira, essa resistência nos 2.000 e já vai nos 2.116.
O ouro é, de facto, uma segurança que eu penso que todos nós temos a certeza que nos piores cenários é sempre um ativo super conservador e que vale sempre, não é? Vai sempre valer. Até ver. Acho que... eu diria que... desde os faraós, quer dizer, acho que o valor é a moeda, o valor do ouro, acho que tem uma herança que por isso é que é de facto a reserva de valor, de facto por esse caráter histórico que tem, não é? Acho que é. Mas pronto, focámos aqui imenso foi uma edição dedicada aos mercados financeiros por inteiro. Mas olha, não sei se tens outros temas que queres trazer aqui à mesa. Eu tenho um tema para fechar, mas acho que posso deixar para o fim desta emissão. Sim, uma curiosidade. Vou fazer aqui uma linha transversal naquilo que é a área em que eu gosto sempre de me expressar e exprimir, às vezes com muito entusiasmo, outras vezes com alguma angústia, mas eu posso dizer que estamos, a minha advertência vai para aos nossos queridos ouvintes que temos dia 10 de março uma responsabilidade que... Está quase. Temos uma responsabilidade muito importante como cidadão, jovens, pensionistas, malta que vive do sistema, por favor, votem por aquilo que vocês acreditam. Mas como há pouco estava a fazer aquela introdução, antes de falarmos sobre a tua newsletter, eu queria deixar só esta nota. É a minha análise transversal sobre aquilo que eu gostaria que fosse feita alguma reflexão e que eu próprio não tenho resposta para aquilo que eu quero refletir. Mas a verdade é que tu has de concordar comigo que de todas os debates que existiram, nós não conseguimos ver, eu acho que não conseguimos ter uma conversa, eu não conseguia ter os mesmos 40 minutos de conversa contigo que tive até agora sobre os partidos que defenderam uma linha de visão de futuro para o nosso país dentro daquilo que é a nossa União Europeia e com base daquilo que é o nosso objetivo, qual é o nosso objetivo perante essa União Europeia do ponto de vista da nossa economia e competitividade que a gente deve transpor ou que devemos até querer atingir nos próximos 4 anos ou 5 anos. Nós não temos isso. Não há ninguém, não houve ninguém que tivesse dito a ti, olhos nos olhos, naqueles 15 minutos, independentemente de ser tipo uma aliança à direita ou uma aliança à esquerda, seja do hemiciclo à direita ou do hemiciclo à esquerda, ninguém te conseguiu dizer, olha, nós hoje estamos na 15ª posição na nossa economia, neste setor, ou na relação global do nosso país. E que daqui a 5 anos temos que estar 5 pontos acima. Ou 5 posições acima. E como é que vamos fazer isso? Vamos fazer assim, assado, feito, assim? Não há ninguém. Não houve ninguém. Está tudo focado no partido. Está tudo focado no Montenegro, nas pessoas que o Montenegro estão à volta do Montenegro. Está tudo focado no Ventura. Sim, foi uma campanha muito fraca de ideias, muito fraca de... Até porque reflete de facto, eu acho que reflete a personalidade de cada um dos líderes dos partidos que concorrem às eleições, que são fracos de uma forma generalizada. Nós podemos ter uma preferência política pela esquerda, pela direita, pelo centro, por A, B, C, mas acho que é inegável que não há nenhum candidato partidário com qualidade para exercer as funções de primeiro-ministro de um país. Dir-me-ás assim, mas ouve lá, Diogo, ninguém está... Antes de se pensar na Europa, temos que pensar no nosso país. Ou temos que pensar nas crises em que estamos a viver no dia a dia. Não, temos que pensar em tudo. Temos que pensar no nosso país, mas nós não somos não vivemos numa ilha isolada. Vivemos dentro de um bloco económico e, obviamente, a nossa realidade tem que ser analisada e interpretada de acordo com aquilo que é o bloco onde estamos inseridos. Tu, quando vais ver um jogo, tu queres ser vencedor. E tu não viste ninguém neste momento a fazer um discurso de treinador para o nosso país, para nós. A analogia é esta. Tu não tiveste ninguém neste momento a dizer-te, olha, nós estamos aqui a meio da tabela, ou meio a caminho do fundo. Não estás no meio, estás muito perto do fundo. Não estás a caminho, estás lá praticamente. Tens poucos, 2 ou 3 países abaixo disso. Onde é que está o nosso treinador de bancada, ou não é de bancada, o nosso treinador, para nos dizer, meus amigos, daqui a 10 anos temos que estar nos primeiros 15 lugares.
Não há ninguém que te faça isto. Não há. E eu tenho a certeza que se alguém o fizesse, garantidamente que todo esse comportamento que viesse tornar isso viável e possível ia ter uma consequência benéfica no nosso dia-a-dia. Se é com capitalismo, se é com socialismo, se é com liberalismo, se é com fascismo, eu não faço ideia. Os partidos estão preocupados em garantir assentos parlamentares, e os assentos parlamentares garantem-se falando para o eleitorado de cada um. E infelizmente isso também reflete aquilo que os portugueses têm interesse em ouvir. Tu de facto estás a tocar num ponto que é importante e que se calhar mais meia dúzia de pessoas como tu e como eu apontam, mas na verdade a generalidade do eleitor português não está interessado nesses temas. Aliás, tu vês, Diogo, é errado, mas tu vês quando forem eleições para as europeias, o quão interesse ou não isso desperta no eleitorado português. Os portugueses não estão interessados nesses temas. E efetivamente... Mas não podemos eu acho que aqui a responsabilidade é muito mais nossa enquanto população, de não querermos saber desses temas, estarmos também... nós falamos muito e quase em tom de gozo com os Estados Unidos, sobre os Estados Unidos e com os Estados Unidos vivem no mundinho deles e que de facto não existe, parece que não existe mais nada à volta, e até do desconhecimento dos americanos para o mundo, não é? Não raras vezes nós vemos em tom de gozo que os americanos não fazem a mínima ideia onde é que é a Europa, não fazem a mínima ideia onde é que é a Austrália, não se fazem a mínima ideia quem é que é a capital deste ou a capital daquele, mas Portugal é igual, nós vivemos na Europa e desconhecemos por completo o que se passa à nossa volta, não fazemos a mínima ideia do que é que se passa na Europa. A única coisa que queremos saber é quanto dinheiro é que vem da Europa, quais são os subsídios que vêm da Europa. Isso é que nós estamos muito preocupados em saber. Qual é que é a esmola que nos ganha. Mas até aí, nós só falamos dos fundos, e veio a bazuca, e os projetos. E onde é que estão as ideias? Onde é que estão as iniciativas? Onde é que está? Epá, não consigo perceber. A malta só, é o que tu estás a dizer. A malta quer saber da bazuca. Epá, por amor de Deus. Não podíamos deixar de terminar esta emissão sem uma irritação da semana, não é? Mesmo quando não queres, tu irritas-te. Mesmo quando não trazes a irritação da semana, acabas por te irritar. Não, irrito-me quando estamos nesta cepatória. Faz parte, é já um clássico do Capital Aberto termos o Diogo irritado com um tema de política nacional. Não, quer dizer, eu se pudesse fazia como o outro que teve coragem de mandar uns vasos para cima dos lá da caravana socialista, pá. Não estamos a apelar à violência, não apelamos à violência. Não. Mas eu acho que aquela imagem, para mim, eu vou dizer uma coisa, claro que não, sou contra a violência, não gosto nada de violência, mas há uma coisa que eu te digo, aquela imagem para mim tem um impacto muito grande. Significa que foi importante para o PS aquilo ter acontecido e mais ainda pela forma como aquilo teve, o impacto que teve nos mídias, porque aquilo dá uma sensação de coisas, o nosso comum mortal verifica e analisa que há qualquer coisa que não está bem. Exato. E ainda bem que aquilo aconteceu. Meu caro, de hoje a uma semana temos a edição especial rescaldo das eleições nacionais. Portanto, se hoje tivermos uma emissão mais centrada no que se passa nos mercados financeiros, na próxima semana vamos analisar, escrutinar. Queres fazer um direto das eleições? Não prometas aquilo que não podes cumprir. Domingo a gente podia fazer um direto, pá. Tens de fazer um direto tipo assim, tipo 10 da noite. Às 10 da noite ainda não tens resultados, não? Ou tens? Não, as zonas fecham às 7, já tens algum resultado. Já tens discurso às 11 da noite, acho eu. Muito bem, então vamos fazer um live. Vamos fazer um live no domingo. Edição especial do Capital Aberto, live domingo. Para eu me irritar, deixa-me irritar. Exato. Vamos ser os primeiros a traçar os cenários para o futuro do país. Sim, pá, se faz favor, pá, por amor de Deus. Então, está agendado, domingo 10 da noite. Vamos embora. Meus caros ouvintes, boa semana. E tu vais votar? Ainda não sei. Ainda não sei porque ainda não sei se o consulado me autoriza a fazê-lo. Muito bem. Um abraço. Meu caro, um abraço, boa semana. Boa semana. Obrigado a todos os que nos estão a ouvir e até breve. Até domingo. É domingo.